pessoal, hoje eu vim explicar a vocês como fazer esse lacinho aqui de crochê da Hello Kitty. E nos próximos vídeos eu vou estar explicando como fazer esta bolsinha. Então, eu vou dar a laçada inicial aqui e eu vou estar explicando a vocês por correntinhas e por centímetros. Porque quem não estiver fazendo com lã, pode estar fazendo o mesmo tamanho que o meu, eu explicando por centímetros. Então, eu vou começar aqui fazendo 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E fazer mais uma para virar. Então, total, 11 correntinhas. E quando você for jogar por centímetros, vai ficar com o total de 6 centímetros. Você vai fazer 6 centímetros de correntinha. Agora, você vai pular uma correntinha. Na próxima, você vai trabalhar um meio ponto. O que é o meio ponto? Meio ponto é um ponto alto pela metade. Você dá uma laçada, introduz na correntinha e puxa os 3 de vez. Então, para cada correntinha dessa da base, você vai trabalhar um meio ponto até chegar no final. Quando eu chegar no final, eu vou feito os nossos meio ponto até chegar no final da carreira. Quando chegar nesse última correntinha aqui, você vai trabalhar. Dentro dessa última correntinha, você vai trabalhar mais 3 meios pontos. Então, já temos 2, 3. Então, já fizemos o primeiro, né, que foi o último da carreira. Então, temos 3. Vamos fazer mais um. Ficar no total aqui dessa correntinha aqui final com 4 meios. E agora, a gente vai trabalhar novamente aqui para cada ponto aqui da base, o meio ponto. Meio ponto sobre meio ponto, até chegar também lá no finalzinho. Ó, meio ponto sobre meio ponto. Faça todos os seus meio ponto. Quando terminar aqui, ó, chegar aqui no final, eu volto com... Cheguei aqui no final da minha carreira, eu fiz meus meio ponto sobre meio ponto. Então, aqui no final, tem que ficar também com 4. Aqui eu fiquei com 4. Então, já temos um de um lado e um de outro. Então, temos 2 na última correntinha aqui, né? Então, vamos fazer mais 2 meio ponto aqui dentro dessa mesma correntinha, para podermos virar o nosso trabalho. Então, ficou assim, ó, com 4 meios pontos. Então, quando chegar aqui, no primeiro meio ponto que a gente subiu, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar esta carreira. Aqui, fechei com o meu ponto baixíssimo, eu vou subir agora 2 correntinhas, que equivale a um meio ponto, dar uma laçada e continuar trabalhando aqui, meio ponto para cada ponto da base, trabalhando meio ponto, até chegar aqui. Quando chegar aqui, antes dos 4 pontos altos que a gente fez, você... Então, aqui, ó, fiz meus meio ponto sobre meio ponto. Cheguei aqui nos aumentos que eu fiz da carreira anterior. Então, para cada ponto, a gente fez 4 meio pontos aqui. Então, para cada ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, vamos ficar no total com 8 meio pontos aqui, porque a gente vai trabalhar assim, ó. Aqui é o primeiro dos 4. Eu já fiz um meio ponto. Então, dentro dele... eu vou fazer mais um meio ponto. Novamente, eu venho pro próximo. E trabalho um meio ponto. E mais um meio ponto dentro do mesmo espaço. Que é os nossos aumentos. Ficando com 2 meio pontos em cada ponto. Então, no próximo, a gente vai fazer novamente um meio ponto. Outro meio ponto no mesmo espaço. Já estamos com 3, né? O quarto agora, um meio ponto. E novamente outro meio ponto. Então, estamos com 4, total 8, né? 4 aumentos, no total 8 meios pontos. Então, aqui a gente vai voltar fazendo meio ponto sobre meio ponto aqui. Quando chegar aqui nesse daqui dos 4, você para. Então, continue trabalhando meio ponto sobre meio ponto. Até chegar ali o finalzinho, aí eu volto. Então, eu cheguei aqui no final
Aí eu já trabalhei meu primeiro meio ponto e dentro dele eu vou trabalhar mais um meio ponto, que é os nossos aumentos, né? Então, no próximo ponto, novamente, 2 meio pontos dentro do mesmo espaço. E no próximo também a mesma coisa. 2 meio pontos dentro do mesmo espaço, nossos aumentos. Então, já estamos com 3, vou fazer mais um. No próximo espaço, um meio ponto. E dentro dele, mais um meio ponto. Aí, eu venho no primeiro meio ponto que a gente subiu, na segunda correntinha, e prendo com um ponto baixíssimo. Se você quiser que ele fique maior um pouquinho, você faz mais uma carreira de pontos baixos, que é o que eu vou fazer. Então, agora eu vou trabalhar direto aqui. Para cada ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Por toda a volta, agora sem nenhuma diminuição, nenhum aumento, é direto. Ponto baixo sobre cada ponto da base, você vai trabalhando pontos baixos. Quando chegar no finalzinho aqui, eu volto. Então, eu terminei meus pontos baixos sobre pontos baixos. Aí, já dei uma fechadinha aqui no nosso laço. Aqui é a última carreira do nosso laço. Então, a gente vai vir no primeiro ponto baixo que a gente fez e prender com um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha, dar um espaço bastante assim, ó, para arrematar o fio. Faz um espaço bastante aqui, e aí você vem e puxa esse fio todo para o arremate. Esse fio aqui também, você vai arrematar e cortar ele, né? Vou arrematar e você esconder ele primeiro. Depois vai dando um nozinho aqui e depois você corta. Até quando você sentir que tá bem firme, aí você não precisa mais tá fazendo o nozinho. Aí você vem e corta esses fios. E aí, com esse fio aqui, a gente vai jogar ele aqui pro meio. Vai vir puxando ele aqui por trás. Pelo avesso do trabalho, você vai vir puxando ele. Pra ele ficar bem no centro aqui. Você vai escondendo ele aqui por trás. Aí, chegou mais ou menos aqui no meio do lacinho. Você vai pegar e vai encolher ele aqui um pouquinho, um lacinho. Aí, você vai vir com essa sobra, dando o nó. Aí, você aperta de acordo com o que você achar necessário. E sempre vendo se os dois lados estão ficando iguais, mesmo tamanho. Aí, você vai passando esse fio aqui para segurar. Aí, você vai dando a volta de acordo com o que você achar necessário. A grossura aqui do meio, ó. Aí, você vem aqui por trás agora e esconde esse fio aqui por dentro e vai dando nó nele aqui. Aí, você não se preocupa com as emendas, nem a laçada que a gente deu aqui escondendo o fio, não. Porque esse aqui vai ficar atrás da bolsa, então não vai ficar visível. Aqui, ó. A gente vai aplicar no branco o lacinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Vocês depois esconde bastante aqui o fio aqui atrás, arremata o fio. E aí, está pronto o nosso lacinho.